Bom, pessoal, seguinte, esse vídeo, ele traz um pouco de polêmica, mas principalmente o foco desse conteúdo é a participação de vocês aqui nos comentários, tá? Ele é um conteúdo um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, que eu sempre trago aí novidades dentro do mercado cripto, jogos NFT, oportunidade de até mesmo de investimento cripto, lembrando que jogo não é investimento, eu sempre falo isso pra vocês, que a gente traz. Peraí. Cara, como é que eu vou fazer um react de uma parada dessa se a primeira frase do cara é jogo não é investimento? Eu já posso fechar esse vídeo. Pra mim aqui, cara, já não preciso nem assistir, cara. Como é que o cara fala que jogo não é investimento? Eu joguei 10 anos, meti em dois, eu vendi minha conta por mais de R$ 2.000 na época. Que tem de gente que joga Ragnarok, que tem contas aí que vale. Que é isso, pô? Já começou, porra. Tá de sacanagem, pô. O que é que ele tá falando? Cripto, lembrando que jogo oportunidade de até mesmo de investimento cripto, lembrando que jogo não é investimento, eu sempre falo isso para vocês, que a gente traz um monte de oportunidade também sobre meme coins, pré-venda e por aí vai, que são diversas alternativas aí que podem ou não resultar em ganhos. Mas nesse vídeo a gente vai abordar um tema que eu venho analisando aí, principalmente nessa semana aconteceu muita coisa e a gente vai falar sobre isso. E que na minha opinião tá mais do que claro qual vai ser o norte, qual vai ser o rumo dos jogos NFTs. Então eu vou expor o que aconteceu, a minha opinião, e você vai deixar aqui nos comentários a opinião de vocês. E também se vocês acham que isso é bom, que isso é ruim, enfim, opinião de vocês aqui nos comentários que vai ser. Tem o Torugo rico e esse é o Torugo, né? É tipo a galera falava, mano, fica rico, fica pobre, né? Aí a galera falava, fica Luvac, que é o rico, e fica Lombra, que é o pobre, né? Bastante importante antes de a gente começar com o tema, só deixa o likezão aí pra ajudar, tá, pessoal? Então clica no like, que é bastante importante aí Corte a pra unha. gente manter o canal de pé. Você toca violão? Você não toca violão, porque você tá com essas unhas grandes. O melhor canal de criptomoeda no Brasil, sem dúvida, de todo segmento, seja jogos NFTs, seja oportunidades, a gente está crescendo de uma forma desenfreada novamente, né? O canal ele deu uma estabilizada aí por um período e agora novamente o pessoal tem gostado bastante do conteúdo. Obrigado a todo mundo que acompanha, todo mundo que tá nesse bonde junto comigo, ajudando, dando aquela moralzinha. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos começar pelo fomento, né? Agora nessas últimas semanas, a gente tá vendo que tem muita gente desesperada querendo participar dos jogos de clique, né? Os jogos que é a cara do perigo, risco altíssimo de perda, mas também dá para gerar ganho, como vocês viram aí nos vídeos. Eu mostro para vocês mais ou menos a forma menos arriscada de se fazer dinheiro com esses jogos, que realmente são perigosos, por isso que são jogos e não investimento, tá, pessoal? Então teve aí a Ronin Coin com o seu ecossistema, eles estão lançando todos os jogos que fizeram, entre aspas, né? Entre aspas não, né? Fizeram sucesso lá em 2021, por aí, que foi Bomb, PVU, CryptoCars, CryptoPlan, até Pegasi, sei lá como é que fala o nome, que é do cavalinho. Eles estão lançando todos. Então eles estão tentando pegar dinheiro assim, de uma forma mais rápida possível. Um negócio, tipo, eles estão tentando pegar o hype, né? Aproveitar esse hype porque acaba rápido. Então eles estão tentando lançar tudo de uma vez para pegar recurso o mais rápido possível, porque a gente sabe que isso não dura por muito tempo. Também tiveram outros jogos dentro da rede da Ronin, como o Commander, que eu publiquei aqui para vocês. Teve pré-venda dos NFTs. E a pergunta de muita gente é, Torugo, dá para fazer dinheiro? Dá, sabendo o momento de entrar e o momento de sair, dá para fazer dinheiro. Já trouxe para vocês aqui vídeos no canal explicando como é que eu faço, mas o risco sempre existe, é muito elevado, tá? Da perda. Então, fizemos aí mais um ganho em cima dos NFTs na pré-venda do Commander, tá? Então, eu consegui aí mintar alguns.
NFTs, realizei a venda de um que me pagou já tudo, né? Que já vendi no Marketplace com um preço 3 vezes maior do que foi o que eu comprei. Essa é uma das estratégias que eu utilizo. E agora vai ter a pré-venda, né? Inclusive vai acontecer daqui a pouco, dia 18/5, a pré-venda do token CMDR, que é o token do Commander. Também pode ser uma forma aí de fazer mais um pouquinho de dinheiro, já que talvez não precisaremos, ainda preciso ver, de todos os tokens para manter os nossos NFTs trabalhando para a gente no processo de mineração, que é um jogo de mineração. Então a gente viu que essa semana e essas últimas semanas, o que tá hypado são esses jogos de clique, né? Comprou, fica assistindo, ele vai te gerando lá um ganho de token que você pode converter em dinheiro, mas acaba rapidinho, por isso que tá sendo lançado um atrás do outro. A hora que um cair, vai cair tudo, podem ter certeza, vai rolar aquele desespero, vai começar um xingar o outro, um ofender o outro e um botar a culpa no outro, padrão como sempre acontece, né? Por mais que a gente avise, essa história se repete a cada 6 meses, então se você não aproveitou agora, você pode tentar aproveitar daqui talvez 6 meses, quando o mercado de novo subir, aí tudo subir, eles vão voltar com isso, né? Porque a memória do ser humano ela é bem curta e esses devs são espertos o suficiente para ficar lançando quando a poeira baixar. E também tivemos aí a notícia que fez com que eu trouxesse esse vídeo, né? Toda essa análise que eu fiz para expor a minha opinião, e aí você vai deixar a sua no comentário, né? E até gostaria de saber também a opinião de vocês, se vocês gostam desses jogos de clique, se vocês estão pelo risco do ganho ou se vocês estão pela gameplay. Por que eu estou fazendo esse conteúdo? Tivemos o anúncio do Neon Heroes, pessoal. Olha só. Neon Heroes encerra a atividade após a 4ª fase do teste do jogo, né? Esse jogo Neon Heroes, ele estava pagando um jogo muito bem projetado, um jogo de FPS, uma qualidade de gráfico muito bacana, um jogo muito legal. Fiz lives mostrando o jogo, depois se vocês quiserem ver, tá tudo salvo aqui na biblioteca de vídeos, tá? É só vocês irem em lives, na abinha lá, ao vivo, não. E vocês vão ver como é que era o jogo. Então, o resultado, que basicamente vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu e por que eles encerraram a atividade. Eles não conseguiram atingir uma quantidade de players suficiente para que eles chamassem a atenção de novos investidores, então eles não têm mais dinheiro para sustentar esse projeto. É um projeto caro quando envolve gameplay, gráficos assim maravilhosos e gera custo, né? Você precisa dar manutenção, você precisa ter uma equipe por trás para estar dando suporte, precisa pagar servidor, tem um monte de gastos, além de ter que pagar recompensa pro pessoal. Então, o projeto simplesmente quebrou e encerraram as atividades. Da mesma forma, aconteceu com a Blast Royale. O Neon Heroes era só para PC, então eu até entendo que você fazer um projeto focado pro pessoal do PC é uma comunidade mais nichada ainda. Jogos NFT, jogos Web3, já é um público bem restrito. Você está restringindo mais ainda quando você cria um jogo somente para PC. Por conta do gráfico e tudo mais, da beleza do jogo, não tem como, não era viável fazer para celular, não tinha como. Então, eles ficaram meio presos nisso, né? Só que a Blast Royale era um jogo para celular, era um jogo de jogar também, um Battle Royale e tal, de sobrevivência, que eu também trouxe vídeo aqui, que eles fizeram uma campanha de airdrop, pagando recompensa, pagou muito pouco e tal, e isso demonstrou desinteresse da comunidade, depois que eles pagaram, viram que não valia, entre aspas, muito a pena para quem estava pensando nos ganhos, né? O jogo era um jogo legal, divertido, mas em questão de ganho não valia a pena, então o pessoal meteu o pé. E eles anunciaram aí que depois, né, se eu não me engano, acho que depois do dia 30 de junho de 2025, eles vão encerrar as atividades do projeto. Uma outra notícia também que tivemos foi aqui, ó, Gala Games, né? Então a Gala Games encerrará o jogo NFT The Walking Dead após o dia 31 de julho. O Walking Dead, gente, eu joguei a fase teste.
Um baita jogo, muito legal, muito gostoso de jogar, muito divertido. Porém, o jogo, ele, se eu não me engano, ele não era gratuito. Você ia comprar NFT, NFT é um pouquinho caro. E, particularmente, eu já joguei vários jogos do NFT. Eu sei que tem muita gente, não sei se ainda existe, mas tinha bastante fanbase da Gala Games. E quando eu criticava, o pessoal ficava bastante ofendido. Mas eu digo a verdade, então a experiência que eu tive em todos os jogos da Gala Games não trouxe retorno em grana nenhum, zero, mas a experiência dos jogos sensacionais e divertidos. Todos que eu joguei, tá? Nenhum me trouxe algum tipo de ganho, mas porém todos me trouxeram uma ótima experiência. Eu que sou gamer, eu que gosto muito de jogar, gosto de me divertir. Eu gostei sim dos jogos que eu participei, mas não participava por conta dos ganhos não ocorrerem. Sobre tudo isso que aconteceu nessas semanas que ocorreram, a conclusão que eu tiro é que a comunidade que a gente tem dentro da Web3, isso já há muito tempo, desde quando eu comecei o meu projeto aqui, eu descobri que a nossa comunidade não é uma comunidade gamer. Não é uma comunidade que está a fim de jogar. É uma comunidade que está a fim de ganhar dinheiro de forma fácil. Mesmo que seja muito arriscado, que o risco de você perder grana é alto. Mesmo que a gente fale, são jogos, não é investimento, o pessoal tá buscando dinheiro fácil aqui dentro dos jogos NFTs. O resultado tá aí. Jogos de jogar vem quebrando e não vem dando certo. E é por isso que não chama a atenção de grandes empresas, como até mesmo a Valve. Você vê aí grandes empresas da Web 2, Riot Games e por aí vai, né? De projetos que não vão, acredito muito que não vão entrar no mercado de jogos Web 3, porque eles estão sim de olho, já viram que a comunidade é uma comunidade que vai querer só sugar, não tem interesse nenhum em se divertir e ter uma experiência agradável nos jogos, tá? Eu mesmo, como vocês puderam ver, eu não tenho mais interesse em jogos para me divertir na Web3. Quando eu falo sobre um jogo que lançou, a minha pergunta é: tá pagando? Por quê? Porque isso tá enraizado. Se for para me divertir, eu vou me divertir na Web2, que é o que eu faço. Eu abro minha Steam, eu abro meus jogos da Epic Games da Web2, eu vou jogar meu GTA, eu vou jogar até mesmo o meu LoL para passar um estresse, enfim, lá eu vou me divertir. Aqui já é uma parada para tentar. Vou jogar um LOL pra passar meu estresse. Meu irmão, a parada é o seguinte, cara. Eu concordo com o que ele falou. Quando, quando a gente fala sobre o público do jogo, o público, primeiro, 2021 vem com essa febre dos jogos. E a liquidez, quando eu falo liquidez de pessoas, era altíssima. Pessoas que entendiam e pessoas que não entendiam. Só que era de alto risco, era de clique e ninguém entendia como é que era o rolê. Hoje é totalmente diferente. A galera que ainda vive cripto e jogos tem mais experiência, já sabe mais ou menos o que escolher e o que deixar de escolher. Tem muitos que jogam, gostam de jogar os jogos para ganhar dinheiro, mas não quer dizer que eles queriam estar jogando aquele game. Eles jogam aquilo porque tá pagando. Aí quando a gente fala do Nia Hero e eles não conseguiram bater um público ali, é porque existe uma competição com os próprios jogos da Web3. Então o que falta é o quê? Liquidez. E teve muita gente que criticou, e eu entendo. Porra, contrataram pessoas de fora da Web 2 no Nia Hero e não contrataram a galera da Web 3. Deixa eu te explicar uma coisa. Os content creator, a galera que cria conteúdo da Web 3, eles não têm um alcance como um cara da Web 2. Não tem. A gente tá num grupo, a gente tá numa bolha, a gente tá fechado num lugar. A gente não consegue alcançar. Só se a gente fizer uma pirueta e divulgar números absurdos de ganhos, que pode ser que pegue um público fora para poder entrar. Então a gente já tá dentro de uma bolha. A questão é, se eu tenho um Nia Heroes que tá pagando um airdrop, sei lá, de uma price pool de $3.000 e aparece um Cãibra que tem $100.000 de pagamento,
o público ele sai do Dia Hero, give esse airdrop para ir pro próximo. Vocês têm que entender que o público antigo, que é a liquidez que ainda tem hoje dos jogos Web3, a maioria das vezes são pessoas como o Leiteiro, como o Almeida, como o Manuel, como o Murilo, que hoje em dia ele já tem um pouco de capital. Então ele escolhe o que vai jogar. Entende? Diferente daquela época de 2021 que a galera não sabia de porra nenhuma e tava precisando levantar dinheiro fácil. Dinheiro rápido e fácil. Então, a galera que tá hoje em dia encara os jogos Web3 como se fossem airdrops. E como é que é o airdrop, galera? Ele olha e analisa. Esse airdrop aqui, eu preciso gastar 18 horas para ficar focado nele? Sim. Então ele tem que me pagar muito. Não. Eu não vou ficar jogando 18 horas isso aqui. Que é a mesma coisa de airdrop. Aí o cara vê 4 jogos, tá rolando. Ah, esse jogo aqui eu demoro 2 horas para fazer. Então é uma task, eu vou fazer. Por quê? Porque se ele pagar, tá bom. Então hoje os jogos são considerados como airdrop. Tá ligado? Onde você vai escolher, você pode dar fade em um e pode pegar outro. Aí muitas vezes aquele que você deu fade vai pagar muito e o que você pegou não vai dar tão bom. É natural, isso é a play, acontece. Por exemplo, o Manuel não tá mais jogando jogos, ele tá muito no airdrop. Mas ele foi da época que ele jogou o Star Atlas, porque tava pagando muito, entendeu? Então ele meio que tirou o foco dele do Tsubasa, por mais que seja uma parada mais tranquila, para focar no Star Atlas que estava pagando mais. E os jogos de clique tá aí. Só que a competição hoje em dia, chefe, está nos jogos de jogar, com os próprios jogos de jogar da Web3. Então, se a gente. Vamos lá. Vamos lá. A gente pega uma sequência aí desses últimos meses. Qual foi o jogo que lançou que foi uma febre? Foi o Heaven Quest. Entrou muita gente que estava jogando Heaven Quest e estava farmando a casa no início. Mas eu garanto que uma quantidade de pessoas que estavam no Heaven Quest saíram para jogar o quê? O Cãibra. Então o Heaven Quest hoje já está um pouco o quê? Mais parado. Aí, pô, beleza, tem um Cãibra. Aí a Mantle lança um evento com 4, 5 jogos com prize pool. Então tem muita gente que vai givou o Cãibra para jogar o Mantle Festival. Porque é um pagamento, toda semana tem um jogo lá que você ranqueia e você ganha uma grana. Então já tirou um pouco da liquidez do Heaven Quest. Aí foi pro Cãibra. Aí já tirou do Cãibra, já foi para onde? Pro Maple Story. Aí agora o Maple Story tá hypado. Mas você percebe que é um público que sai de um canto e vai pro outro, sai de um canto e vai pro outro, sai de um canto e vai pro outro. O difícil é você manter um público jogando aquele game. Tá ligado? Então, paga mesmo no início. Aí quando começa a pagar menos, o cara compara. Não existe isso, cara. O cara vai olhar e vai dizer, mano, o Raven Quest tá pagando quanto? O Cãibra tá pagando quanto? O Maple tá pagando quanto? Ele vai para onde tá pagando mais. É isso que está acontecendo. Então, o que falta para a Web3 é, de fato, ser um jogo bom que chame o público da Web2, mas não com a narrativa da Gala Games, que ela fez isso, porém ela disse que jogos Web3 não é para dar dinheiro. Erradíssimo. O que tem que fazer é ser um jogo bom. Quando ele fala, eu preciso me desestressar jogando LOL, por que ele não se desestressa e joga um jogo Web3? Porque não tem um jogo bom como um LOL da vida. E aí ele precisa jogar outro jogo. Então o que está faltando para os games da Web3 é ser um jogo que realmente bate de frente com um jogo Web2. E a gente tem isso hoje em dia, que é o Off the Grid. Se eu não me engano, é um jogo Battle Royale que também é uma qualidade maravilhosa e você pode jogar na Avax. Sacou? Só que. E dá para rentabilizar, dá para fazer uma graninha ali. Agora não é simples como o PVU V2 carpado da Ronin. Mas você entende? Então tem pessoas que estão jogando esse Off the Grid, que gostam mesmo do game, quando tem um tempo ele vai lá e joga. Mas também sem pretensões de fazer milhões. Então aquele foco, aquela intensidade, aquele rolê de jogo só acontece quando é um jogo Web3 que está pagando a casa. O problema é que até
jogos Web 2, o pessoal joga 10 minutos e já cansa do jogo. É um sintoma, em geral, os jogos estão repetitivos e iguais. Não despertam mais a atenção das pessoas. Pois é, por isso que a gente tem que parar e pensar se... Caralho, eu esqueci de abrir a live na Abstract, mano. Vocês têm que parar para pensar que a indústria de jogos tá na baixa, tá? E vai ser muito difícil você pegar e criar uma relevância para um jogo Web3 que é algo tão novo hoje em dia. Para depois ter essa relevância e dizer, cara, de fato, o jogo Web3 é a transição dos jogos Web2. Porque está tendo um problema já, isso é um fato, que os jogos não está sendo mais atrativo. Os jogos de Web 2 têm um custo surreal para ser feito e para se manter. Estão trazendo os jogos Web 3 com essa mesma pegada, tá? E por isso que o Nier Hero não parou, porque não tinha nem condição de pagar os funcionários, porque o desenvolvimento é caro, a equipe é cara para fazer toda essa estrutura. Mas, de fato, os jogos Web 3 ainda têm uma vantagem, que é o quê? Que tem muitos investidores, VCs, que investe e acredita nos jogos Web3 por forma de pagamento em cripto. Sendo que, se fosse para desenvolver em Web2, ele não conseguiria arrecadar metade do capital. Como, por exemplo, a Manto agora, fazendo esse evento, dando 300k do token para todo mundo que está jogando o Mantle Fashion. Agora me diz, olha, vai fazer os cálculos de ver quanto é que vale 300k de Mantle. Aí pegou 5 jogos. Nenhum desses jogos, tirando o Paricoin, na minha opinião, nenhum eu jogaria se não fosse o evento. A L3 agora eu acho que eu vou colocar porque eu comecei a entender o jogo e realmente ele é bacana. Então, o público que somos nós da Web3, a gente tem tanta oportunidade de ganhar dinheiro com os airdrops, com vários eventos de jogos, que a gente vai migrando de um canto para o outro. A gente não fica num jogo só. Tem gente que fica, tá ligado? Porque ele olha ali, eu vou amarrar meu burro aqui. Por quê? Porque eu vou escalar, vou conseguir fazer meu saláriozinho aqui no Heaven Quest, tá ligado? Tira um pouco de tempo, vou jogar o Canberra para fazer um evento. Mas pelo que eu estou entendendo hoje, a meta dos jogos vale mais a pena fazer jogo por semana ou por um mês, fazendo uma campanha, do que lançar um jogo de fato. Tá ligado? Por quê? Porque pagar em uma premiação de prize pool é muito melhor do que colocar ali como uma economia sustentável, porque não dá, cara. Não dá. E a maioria das pessoas só querem entrar de graça. E se você não fizer a narrativa que vai dar dinheiro de graça, ninguém quer entrar. Essa é a realidade. Gente, o Bitcoin está quanto? 108. A gente está passando por um momento que ninguém está entendendo. O Bitcoin está batendo seu all-time high e ele vai começar a subir, mas a liquidez está baixa. Não tem pessoas que têm interesse em nada. Isso é um fato que acontece. 105. O Bitcoin vai bater só all-time high e a galera não vai falar sobre nada. Todo mundo já se acostumou ao Bitcoin a 100k. Por quê? Tá tendo um desinteresse no mercado cripto e tem pouca liquidez. Por incrível que pareça. É um time, é um momento de sentimento de mercado que isso sempre acontece. Quando vai ver, o Bitcoin está 130 e o cara vai dizer, cara, aí vai vir um hype, e todo mundo vem atrasado. Esse é o momento que ninguém compra, que ninguém fala, que ninguém tá nem aí. Mas quando bater 140, 150, todo mundo vai olhar e vai dizer, caralho, que porra foi essa? Né? Que tanto que a dominância do Bitcoin está 60 e poucos por cento, a tendência a subir mais um pouco, mas ainda é um sentimento que acontece. Então, sobre os jogos Web3, é pouca liquidez. E não critique, tipo, se um cara da Web 2 está tentando trazer pessoas da Web 3, tá ligado? Tem que ser assim. Porque a gente aqui faz o nosso papel, a gente coloca um tijolo, a gente bota a cara ali a tapa, a gente ensina as pessoas que estão aqui dentro. Mas você que está aí do outro lado, eu acredito que 90% que todo mundo que está aí aprende o jogo, joga, tira o dinheiro e vai pro próximo. Se o Maple Story ele começar a parar de pagar, você vai para o próximo.
E você fica ali de fora, só esperando o próximo evento, ou o próximo jogo que vai ser lançado. É simples assim, tá ligado? Ninguém fica apaixonado por jogo, não. Só o Sunflower aí, que o Lucas é apaixonado pelo Sunflower. E tem uma construção de comunidade, tanto que ela é citada. Tanto que ela é citada. Mas é muito difícil você ter um jogo que tenha comunidade de fato, e principalmente brasileira, gente. Vocês sabem que a galera do Brasil gosta de entrar em jogo para ganhar dinheiro e pula pro próximo. Não tem amor com dev, não tem amor com projeto, não tem amor com jogo. E a gente aconselha isso, porque a gente já perdeu muito dinheiro na Web3. E quem sobrevive, que tem uma grana, paga para ver um valor menor, tá ligado? A regra é padrão desde 2021, nada mudou. A gente coloca uma telha para sacar a casa. Quando a gente começa a colocar uma casa para sacar uma telha, é porque os valores mudou, é porque as coisas mudaram. Então tem que ser assim. Agora, quer dizer para mim que não dá para fazer dinheiro? Dá, cara. Dá para fazer dinheiro, tem um monte de jogo, dá para fazer dinheiro free. Agora tem que jogar. Tá ligado? Ó, Five Stars, Sunflower, Pixels, Wild Forest, Decentraland, Camp, Maple e vamos pular. Exatamente. E aí você vai tirando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, faz uma banca. Quando você tem uma banca, o que você vai fazer? Pool de liquidez, vai começar a investir em airdrop, vai começar a investir em yields na Pendle para poder farmar e se posicionar melhor em airdrop. Simples assim. Tá ligado? Ou então meter meme coin, não sei. Mas os jogos Web3, eles se disputam entre si. Porque não tem como, chat. É pouca liquidez. E aí vem a Mantle e bota 300k de Mantle no evento. A galera vai ter que escolher um ou outro. Não dá, a pessoa não tem condição. Não dá para jogar Maple Story, Heaven Quest e jogar os jogos do rolê. O cara não dorme. Ganhar alguma grana e eu já entendi. E eu gostaria da sua opinião. Se realmente você jogaria o jogo só pelo prazer, pela diversão dentro da Web3, sim ou não? Seja sincero, tá? Se eu tiver errado, coloca a sua visão, fala todo mundo. Cara, eu digo que jogo cast por amor, mas é por causa do airdrop, cara. É por causa do Eu gosto do joguinho, é massa. Jogar? Não. Se ele não pagar nada, eu nunca mais abro essa desgraça. Eu ficaria muito puto. Mas um jogo Web3 hoje que eu jogo por amor, não tem, cara. O Heaven Quest eu jogo pela diversão. Se der algo a longo prazo, tá bom, mas só esse também. Mas Heaven Quest é da hora pra quem curte. Pirate Nation eu não tô nem conseguindo abrir o site, da ânsia de vômito. Quando eu abro o site, dá ânsia de vômito. Não, mas eu não jogo pirata mais não, tá lá abandonado. Eu só faço as quests do rolê. Eu acho que não. Eu sou uma prova viva de que eu gosto de jogos, mas eu não encontro aqui. Era 7 no começo eu amava, depois enjoou um pouco e foi pela grana até secar. Pois é, mano. Jogo Web3 não é diversão. Jogo Web3 é mercado financeiro, investimento. É isso aí. É isso aí. Não tem como, velho. Se você entra de graça e joga o Maple Story, você tá jogando pra grindar a sua conta pra poder vender, cara. Tá ligado? Sim, ô Igor, eu falo brincando, pô. Pô, se eu for vender meu piratinha hoje, eu acho que eu saio no 0 a 0, pô. Tá ligado? Ah, até eu tô em paz. Pagou muito airdrop e tudo, tô tranquilo demais. Aqui na Web3, então deixa aqui a sua opinião. Mas a minha opinião é que o Web3 vai ser isso. Não tem mais por onde sair, por onde fugir, né? Desde 2021, aí vai e volta, é briga, é estresse, é lua, não é lua, enfim. É aquele negócio
que eu acredito que não vai crescer. Bom, minha opinião é essa, tá, pessoal? Por mais que seja... Me doa no coração mesmo, porque o início do meu canal foi mesmo essa luta de acabar com os jogos de clique e trazer, tentar fomentar os jogos pra gente se divertir e ganhar também, né? E não exclusivamente ganhar com jogos de clique, que nem Eu é tô jogo, vendo, né? Nem considero jogo, porque a gente não tem experiência nenhuma, né? A única experiência que a gente tem é a angústia de tentar recuperar aquilo que a gente gastou dentro de um projeto. Mas não. Sinceramente, já de uns tempos pra cá, já ando conversando com a mas, Doc, é, aquele modelo do Star Atlas ali, cara, era mais para tentar fazer os créditos dos itens para poder. É como se fosse um simulador de como vai ser. O Star Atlas lançou agora o jogo. Tá bacana, pô. Tá desenvolvendo. Porque tem que entender, um jogo mesmo, cara, ele demora a ser desenvolvido. Tá ligado? É que é muito tempo, cara. 5, 10 anos, dependendo da situação, entendeu? Mas mesmo assim, não tô passando pano para o Star Atlas, não. Eu acho que o Star Atlas, sei lá, cara. Eu tô sentindo que vai flopar igual o Illuvium. O Illuvium era para ser um jogo mais técnico e mais complexo que o TFT, cara. E no final das contas a galera não. Adesão, mano. Se a galera não comprar a ideia, acabou, viado. Como é que a empresa se sustenta? comunidade que eu acredito que a Web3 vai ser isso mesmo, né? Até quando eu não sei, mas vai ser isso aí de bomba voltando, CryptoCars voltando, PVU, PVR voltando, mineração voltando, onde você não precisa ter esforço nenhum, onde você não tem experiência e diversão nenhuma, né? O foco é exclusivo para ganho. Quer que eu diga um jogo que. Ai, ai, ai. A galera criticou muito, velho. Na época era uma treta entre jogo de clique e jogo de jogar. Que tinha o Olu. Você lembra do Olu? Que brigou com o Neto Leão, carro de guilda. Vocês lembram qual era aquele jogo lá? Aquele jogo era bom, mano. Aquele jogo a galera gastou a casa, velho. Não era o Mireme, pô. Não, era não. Eu acho que não era o A3, cara. Porra, tinha uns assets bonitinhos. Não, é o Nino Kuni? Eu não sei se era assim o nome, cara. Deixa eu ver. Nino Kuni. Era, bem, mano, era isso aqui. Cara, esse jogo, ele não era ruim, não, cara. Tá ligado? Era um jogo de jogar. Era um jogo bom da Web3, mas tem os seus problemas, né? Ganho mesmo, né? Então deixa aqui nos comentários o real, de verdade, o foco de Era vocês. sucesso na Qual que é? Web2. É realmente se divertir com algum jogo? Ou o foco de vocês é realmente tentar ganhar alguma graninha? O meu hoje, sinceramente, o meu hoje dentro da Web3 é ganhar uma graninha. Se for Mas isso é, pô. Agora, combar, jogo, se divertir e ganhar é a melhor in condition. Hoje eu filtro, tá ligado? Se eu de fato tivesse tryhard em jogar jogo para ganhar dinheiro, eu estaria em todos os bomb cripto que teve aí na Runi, pô. Então hoje eu dou fade em jogo de clique porque eu quero ter minha paz, tá ligado? Eu quero tentar buscar um jogo de fato que seja bacana e eu não tá ali jogando só porque tá pagando, tá ligado? Porque se eu tivesse, eu ia estar jogando Heaven Quest, eu ia estar jogando o Cãibra, eu ia estar jogando todos os jogos que tá rolando aí, mano. É evento. Então eu tô dando fade em algumas coisas, por quê? Porque eu quero jogar jogo que não me obrigue a jogar aquilo. Eu acho que hoje, depois de 3, 4 anos de mercado, eu tenho essa regalia de fazer isso. para me divertir, eu vou para a Web2. Então deixa aqui a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo, o que vocês acham. Quando o cara fala, pô, pra me divertir eu jogo Web 2. Então, de fato, pô,
Não tem jogo Web3 pra ele que seja bacana, tá ligado? Ele é game e jogo Web2. Web3 é remake de jogo falido que lança na Web3 para poder é, tentar sobreviver tentar sobreviver. Pô, teve um que o Wonder Hero, vocês lembram? O Wonder Hero era bom, mano. Acham que qual vai ser o futuro da Web3, se vocês concordam comigo ou não, com base nessas notícias. E além de tudo, é só vocês olharem também os meus conteúdos aqui dentro do canal. Você vai ver que quando se trata de jogos de clique e que tá pagando, o pessoal tem muito mais interesse do que eu mostrar para vocês apenas um jogo para se divertir. Então essa também é uma métrica que eu levo em consideração em relação à minha opinião sobre a Web3 ser isso, e eu não acredito que Eu acho que se não deu certo na Web2, obviamente que também não vai dar certo na Web3. Tirando um jogo, que se chama Metin 2. Metin 2, ele só deu errado porque foi dentro de uma empresa corrupta que é a OnGame, tá? Se não fosse isso, ela estaria muito bem, porque ela tem um sistema de cash absurdo e a galera gasta a casa para poder ficar forte naquele jogo. E um exemplo que isso vinga, tá o Mira aí até hoje. O Mira tá aí sobrevivendo até hoje. que vá mudar daqui, sei lá, 1, 2, 3, 5 anos, não. Acho que vai. Até quando, eu não sei, né? Mas acredito que uma hora isso possa ter o seu fim, mas a evolução não vai acontecer da forma que eu achava que ia acontecer quando eu iniciei o meu trabalho aqui no YouTube. Cara, sempre existe uma briga entre os criadores de conteúdo de clique e os criadores de conteúdo de jogos. Quando você separa um e quer fazer, não, eu sou da galera dos jogos, você já está se limitando em conteúdo e de dinheiro. Porque assim, jogo de clique sempre vai pagar mais do que jogo de jogar. Não tem lógica. Porque é fácil, tá? A adesão, tem muita adesão. A longo prazo, se você escalar com muito esforço, você vai tirar uma grana boa nos jogos de jogar. Agora, desfoca é a mesma coisa da projeção entre o cara que compra Bitcoin e os hype de meme coin. Pô. Meme coin é fase, é hype. Mas quando você acerta uma, você faz, sei lá, 2, 5, 10x. No Bitcoin você não consegue fazer 10x, sabe? Então, é muito difícil. O ideal é você tirar daquilo que é inconstante para colocar naquilo que é constante. Tem o Desabafo do Olu há 3 anos atrás, título do vídeo: Desabafo sobre a comunidade NFT Games, Crypto e Play to Earn. Acho que se encaixaria mesmo, né, velho? YouTube com foco nesse segmento. Tá bom, pessoal? Então não esquece de deixar o like, comentário aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um bate-papo mais trazendo notícias sobre o que vem acontecendo. E a gente se encontra num desses próximos. Eu não sei, eu não vi o título aqui. Ele falou O Triste Fim da Web3. Ele botou isso aqui para tentar hypar, né, com o nome e tal, mas ele não falou nada do fim da Web3 nesse vídeo. Ele só falou o óbvio, que a galera entra nos jogos Web3 para ganhar dinheiro. O cara, o cara que diz que joga games Web3 por amor é tudo mentiroso, porque é só aparecer algum jogo pagando bem que o cara abandona o amor dele. Mas aí é que tá, cara. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, o cara é Goku, o nome dele. Ele joga Heaven Quest, acho que ainda tá jogando hoje ou já parou. Por exemplo, ele jogava muito Vox, ele não joga Vox hoje? Não joga. Por quê? Porque não era amor. Porque parou de pagar. Parou de pagar, ele vai para o próximo. Aí agora ele tá jogando Heaven Quest. Aí joga mais o quê? Aí agora tá jogando, jogou o Cambra. Ganhou dinheiro no Heaven Quest, ganhou dinheiro no Cambra. Aí agora ele tá tentando jogar o Maple Story. E assim vai. Ele vai jogando aquilo que tá pagando. Por quê? Porque não é questão de, cara, a gente tem que pagar nossas contas, pô.
Ele fez uma tatuagem no braço do Vox. Ele gostava do Vox. Ele gosta do Vox. Mas essa tatuagem hoje é mais uma simbologia de como o jogo Web3 mudou a mentalidade dele para ele conseguir rentabilizar nos jogos. Tá ligado? E isso dá para se sustentar e dá para viver. Cara, é muito difícil, cara. Mas quem dera, eu queria que tivesse, por exemplo, um Mira que conseguisse pagar para 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas um salário, no mínimo. Como isso acontece no Tibia, por exemplo, em outros jogos, com RMT. Então, quanto mais jogos que se mantêm na Web3, com uma economia sustentável e que pague as pessoas, lindo, maravilhoso, é isso que eu quero, para ter aumentar mais ainda a liquidez, tá ligado? Mas e se falar da Maple Story, eu acredito que ele tem potencial de durar muito. Primeiro porque já tem um nome da Web 2. Muita gente que já jogou esse game pode vir a jogar, porque é da Level Up, né, se eu não me engano, que tá meio que acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Metin 2. Tá ligado? Se pegassem de fato o Metin 2 e lançasse para Web 3, eu acredito que dava muito certo, se fosse uma empresa séria, tá? Uma empresa que não for corrupta e lançar para Web 3, e se você, eu não sei, ainda tá muito cedo para falar, mas pagou muito no token do airdrop, show, mas quem tá jogando não tá despejando token na cabeça da galera, porque não tá pagando muito token. Eu acredito, né? Não sei, eu não tô dentro no late game para entender. Mas não tá fácil. A galera que tá free não vai estar farmando token infinito para sangrar. Como aconteceu, por exemplo, com Heaven Quest. Tá ligado? Então, beleza, pagou o airdrop e justo, porque ninguém deu valor, a empresa grande conseguiu pagar e todo mundo que jogou foi merecido ganhar. Mas daqui para frente não tá tão fácil assim, né? Então, quando ele giva os free, isso eu tô vendo que é um projeto que tem potencial de crescer. Mira pagou a casa para quem era free. Do nada o token estourou ali e a galera fez muito dinheiro. Então, assim, Mira é outra história, em outro tempo, em outras épocas. Mas hoje, quem entrar no Mira, eu acredito que você vai ter que gastar uma casa para poder farmar uma graninha boa. Virou um Tibia da vida do Web3. Cripto, cara.